E aí, galerinha da Júlia Alenquer Fontinelli, tudo bom com vocês? Meus alunos queridos do segundo A, estamos mais uma vez aqui para mais uma aula de História com a professora Lília. Nosso assunto hoje é ética e moral. E é um assunto muito interessante, pessoal, de nós refletirmos, nós conhecermos um pouco mais, porque está diretamente relacionado ao nosso dia a dia. Todos os dias nós temos ações, temos atitudes que estão relacionadas à nossa ética, à nossa moral. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto e espero que vocês possam participar da aula até o final. Vamos lá? Antes da gente falar de ética e moral, nós vamos falar dos valores. O que são os valores? Os valores, eles são construídos a partir da relação entre os seres e o sujeito que aprecia. Ou seja, quando eu digo esta cadeira é bonita, esta cadeira é confortável, eu estou atribuindo a ela um valor. O valor de beleza, o valor de conforto, certo? Então, é a partir dessa relação entre nós e os objetos, entre nós e o outro, é que nós vamos construindo essa ideia de valor. Então, os valores, eles são juízos de valor, quando lhe atribuímos uma qualidade que mobiliza a nossa atração ou a nossa repulsa sobre algo. Os valores, eles são herdados. Ou seja, pessoal, quando nós nascemos, nós não nascemos com valor nenhum, certo? E aí, ao longo da nossa vida, nós vamos ser inseridos na família, nós seremos inseridos na escola, no grupo de amigos, na igreja, na sociedade de uma forma geral. E é a partir da nossa inserção nesses grupos sociais que nós vamos construindo esses valores. Ou melhor, que nós vamos herdando esses valores, que nós vamos ser educados segundo esses valores. No entanto, os valores, eles podem e são transformados, Eles são diferentes, eles mudam de sociedade para sociedade. Os valores, eles mudam de acordo com o tempo histórico, eles podem sofrer transformações. Algo que há 20 anos se achava normal, seria um valor, por exemplo, hoje não se aceita mais. Então, a gente percebe como esses valores, eles podem ser transformados ao longo do tempo histórico, apesar de serem herdados, Ou seja, nós vamos herdando, nós vamos construindo esses valores de acordo com os grupos sociais que nós somos inseridos. Os valores podem ser religiosos, estéticos, éticos, econômicos, afetivos, Então, eu tenho vários tipos aí de valores que vão nortear a minha vida, que vão nortear as minhas ações ao longo da vida. Vamos agora refletir um pouquinho sobre o que vem a ser a ética, o que vem a ser a moral. Como eu já falei lá no início, são coisas que estão presentes no nosso dia a dia, que nós falamos muitas vezes sobre ética, sobre fulano faltou com a ética, ou a ação dessa pessoa foi uma ação ética, Mas muitas vezes a gente não conhece os conceitos, Não sabe expressar verbalmente os conceitos de ética e moral. Então, vamos lá? Primeiro, vamos começar com moral. O que vem a ser a moral? A moral, pessoal, é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo. Ou seja, a moral são as leis, São os códigos de postura, de conduta. São as regras que são criadas em sociedade, que são aceitas, convencionadas
né, em sociedade para que todos ajam dentro dessas regras, todos cumpram essas regras. Então, a moral, ela está muito ligada à ideia, né, do conjunto de leis, de regras que existem na sociedade, né, e que foram instituídas por nós, sociedades, e que nós devemos cumprir. A gente pode dar um exemplo, né? Nós temos a moral cristã, por exemplo, é aquilo que são os nossos valores a partir de uma concepção religiosa. Você tem a moral, a Constituição do nosso país é um exemplo de moral? Sim, né? Lá estão leis, lá estão regras, né, que a sociedade deve cumprir. A moral, ela está relacionada àquilo com o que é certo ou o que é condenável. O que devo fazer em sociedade? Né? Quem vai me dizer isso, o que devo fazer, o que é certo, o que é errado em sociedade, é a moral. A ética, né, ela já é a reflexão sobre essa moral. Vamos ver aqui. Ética é a ciência do comportamento moral dos homens, né? Então, a ética é a ciência que vai estudar, que vai refletir, que vai analisar o comportamento moral dos homens em sociedade. Ela já vai refletir. Enquanto que a regra, ela é a norma, a ética, ela vai refletir, vai nos levar a pensar se aquela ação ela está construindo coisas boas, né? Se aquela ação, se a minha ação ela está construindo o bem. Então, a ética é o conjunto de normas, de comportamentos e formas de vida através do qual o homem tende a realizar o valor do bem. Nós dizemos, né, que nós temos a nossa ética. Quando a gente diz assim, fulano tem a ética dele, a gente está querendo dizer que nós somos capazes de refletir, de pensar sobre as nossas ações. Um exemplo, né? É um soldado que vai para a guerra e que mata milhares de pessoas, né? Dezenas de pessoas. Ele deve ser punido por essas mortes ou ele estava apenas cumprindo normas? Isso é uma reflexão ética que nós fazemos muitas vezes, né, quando a gente vai estudar lá alguns assuntos na história de guerra, certo? Outro exemplo é quando às vezes você para aí e pensa, né, sobre uma ação que aconteceu, que aconteceu com você, e aí você para e pensa, será que o que eu fiz foi certo? Será que a forma que eu agi foi a melhor? Aquilo que eu disse, será que foi certo eu dizer aquilo? Então, quando você tem essa reflexão, você está tendo uma atitude ética. Você está utilizando a ética. Por quê? Porque você está refletindo sobre um determinado comportamento que você teve em um determinado momento do seu dia. A questão central da ética é como devo agir em relação aos outros, né? A ética, ela vai nortear a nossa vivência em sociedade, a nossa vivência e a nossa relação com os outros em sociedade. Então, por isso, essa é a questão central da ética, né? Ser essa reflexão sobre o nosso agir, sobre o nosso comportamento
em sociedade. Lembrando, né, que a ética, ela sempre vai nos levar à prática do bem. Vamos ficando por aqui. Nós iremos refletir sobre mais questões, né, trazendo exemplos práticos na nossa aula no Meet. Espero contar com a presença de vocês. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada e nos encontraremos em breve.